Olá, boa noite, Chapecó e região. Sejam bem-vindos a uma live IOSC. Mais um momento de informação que nós vamos ter a partir de agora com você que tem nos acompanhado nos últimos dias, especialmente hoje. Se é a primeira vez que você está conosco aqui no Facebook do IOSC Hospital Dia, nos acompanhando em uma transmissão, sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Você faz parte da nossa programação do mês Mundial da Saúde, que tem por objetivo apresentar as especialidades clínicas e cirúrgicas que o IOSC Hospital Dia oferece e trabalhar em cima dessas especialidades, conhecermos mais, nos aprofundarmos mais em saúde, também conhecer o nosso corpo clínico, os médicos que fazem parte de cada uma dessas especialidades. Boa noite a você, esperamos os seus comentários, a sua participação para um bate-papo bem especial nesta quinta-feira, dia 9 de abril, agora pontualmente 9 da noite e 9 minutos, véspera de feriado, sexta-feira santa. Comigo então hoje, os nossos ortopedistas. Vamos cumprimentá-los então? Doutor Danilo já está com a gente, doutor Danilo Moreto, ortopedista e traumatologista do IOSC. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Karine, tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bem. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua presença, doutor Danilo. Obrigada, vamos fazer um bate-papo bem especial aqui, né? Vamos lá. E também está com a gente pela primeira vez o doutor Maurício Fabiani. Que honra ter você fazendo parte, doutor, do time IOSC, também seja bem-vindo, ortopedista e traumatologista. Oi, boa noite, Caio. Boa noite, Danilo. Boa noite ao pessoal que está nos escutando. É um prazer a gente estar aí hoje conversando sobre a especialidade. Muito bem, muito bem. Eles são ortopedistas do corpo clínico do IOSC, além do Dr. Danilo e do Dr. Maurício, nós também temos o Dr. Carlos Augusto, que é ortopedista pediátrico. Ele está com os seus filhos neste momento. Talvez ele consiga entrar com a gente nessa live e debater também mais uma das subespecialidades da ortopedia juntos, tá certo? Juntos, eles fazem parte desse corpo clínico que tem o objetivo de cuidar bem de você, cuidar da sua saúde, nosso cliente. Bom, meninos, doutores, desculpa. Vamos entender um pouquinho mais o que faz a ortopedia e a traumatologia. Quero saber de vocês, doutor Maurício, doutor Danilo, o bate-papo aqui é bem informal, vocês podem inclusive fazer perguntas entre si, tá certo? Eu gostaria que vocês explicassem para a gente o que faz a ortopedia e como ela ajuda a cuidar da saúde e da vida das pessoas. Está com um delayzinho aqui de falar. Boa noite, Maurício, tudo bom? Boa noite. Fiquem à vontade, doutor Maurício. Eu acho que a ortopedia, assim, é uma especialidade, né, que ela trata, o pessoal tem uma ideia que é uma especialidade de osso quebrado, né? Não é uma especialidade que ela trata de todo o aparelho locomotor, né? Osso, musculatura, tendão, e ela visa sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas, tentando recuperar essa mobilidade que às vezes a gente sabe que está um pouco prejudicada, né? Então, acho que esse é o objetivo principal da especialidade. Concordo, acho que é isso aí mesmo. As pessoas têm esse conceito mesmo de ser só osso quebrado, né? Na verdade, a traumatologia e ortopedia, a parte da traumatologia, aí sim, a parte das fraturas, né? E a ortopedia, aí trabalha todas as articulações, também muito em função de causas de dor, né? E qualidade de vida, acho que esse é o principal objetivo de todos os tratamentos ortopédicos. Então, a gente entra na questão da prevenção e também na questão do diagnóstico, né, do tratamento, enfim. Mas há pouco tempo, né, doutor Danilo, a gente gravou alguns vídeos com você e que você dizia que a prevenção na ortopedia tem crescido, a busca das pessoas para prevenir problemas, enfim, ortopédicos, né, e prevenir também questões traumatológicas. Isso é uma realidade mesmo, doutor Danilo? Desculpa, Karine, cortou o meio da pergunta ali.
Pode repetir, fazendo favor? Eu falava um pouquinho sobre a prevenção e que há pouco tempo você gravou um vídeo conosco, né, dizendo que as pessoas têm buscado mais a ortopedia para realmente prevenir traumas, né? Isso é verdade? Tem acontecido, doutor? Tem acontecido não na questão de prevenir traumas, mas sim a questão de prevenir lesões esportivas. Isso é uma da área da ortopedia também, né, que chega na fase de medicina esportiva, a gente acaba entrando bem nessa área, principalmente lesões que causam no esporte. E as pessoas têm procurado fazer avaliações antes de começar uma nova atividade ou uma nova atividade esportiva, e os que já praticam, ou até em um nível profissional ou semi-profissional, sempre tem procurado o ortopedista para fazer avaliações, tanto fisiológicas da parte muscular, né, das articulações, e também isso é uma maneira de prevenção de lesões. Sim, isso a gente tem visto bastante. O Dr. Maurício também deve ter experiência nisso pela parte tanto de ombro quanto de joelho, né? Já trabalhou, acho que alguma parte de de vôlei, né, Maurício? Essa parte está mudando bastante, né, da ortopedia mais esportiva, que o pessoal tá buscando mais cedo investigar melhor alguma dor, alguma coisa que está atrapalhando, né? Isso vai trazer benefício, a gente sabe, a médio e longo prazo, né? E está mudando bastante também a característica, né, da população. Antigamente, assim, era uma porcentagem pequena das pessoas que praticavam atividade física, que faziam academia, faziam caminhada e tal, e hoje a gente sabe que tá aumentando bastante esse índice, até por isso está aumentando as lesões na ortopedia, né? E, consequentemente, aumentando a atividade física, também aumenta o número de lesão. Aí que a gente entra para fazer essa prevenção, né? Tá certo, muito bem. Obrigada por essa. Quer considerar? Grande maioria corredores, ciclistas tiveram um aumento grande, assim, teve um boom, assim, de novos atletas de todas as idades, né? E com isso aumenta as lesões. Muito bem. E talvez agora, né, doutores, nesse tempo de Covid, outras lesões emergenciais surjam, né? Porque tem muita gente praticando, treinando, talvez que não são atletas, não são pessoas preparadas, né? Ou que não estão sendo instruídas da melhor forma possível, fazendo seus treinos caseiros, né? Correndo aí contra o tempo, tentando aproveitar, na verdade, um pouquinho melhor esse tempo, e acaba fazendo errado, acaba provocando, pelo menos no início, de alguma lesão. Nesses tempos de Covid, quero saber de vocês, quais têm sido as urgências e emergências? Algo relacionado realmente à falta de orientação das pessoas, doutores? Doutor Maurício. Na verdade, sim, o que a gente sempre orienta quando uma pessoa que nunca praticou atividade física vai começar a praticar alguma coisa, é sempre procurar uma orientação, não do ortopedista, né, mas de uma equipe multidisciplinar, um profissional de educação física, um nutricionista, um fisioterapeuta, enfim, para começar o acompanhamento, né. Nunca é recomendado a pessoa começar aquela atividade física sem o mínimo de orientação, né? Porque é aí que tem o maior risco, claro, de acontecer as lesões, né? Então, sempre com orientação. Claro que a atividade física é importante, mas não adianta começar fazendo atividade sem ter uma noção nenhuma, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né, Danilo? Isso aí. Um pouquinho a transmissão aqui do Dr. Danilo. Dr. Danilo, se você quiser entrar na conexão, sair da conexão e entrar novamente, você pode fazer isso para nós, porque está travando um pouquinho a sua internet, isso é normal, né? E enquanto você faz esse processo, doutor Danilo, talvez de sair e entrar novamente, eu quero começar a falar com vocês aqui, os nossos médicos convidados hoje, sobre as subespecialidades ou as especialidades de cada um. Em comum, doutor Danilo e doutor Maurício
tem a questão de joelhos, né? Vocês são subespecialistas nessa área. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, dentro dessa área em comum de vocês, o que ela trata, o que ela faz. Realmente o áudio dela. Tá, aqui tá normal. Doutor Danilo, deixa eu remover o doutor aqui. Tá certo, daqui a pouquinho eu coloco o doutor de novo. Doutor Maurício. Fica de castigo. Já vou colocá-lo de novo. Sobre essa questão de joelhos, essa especialidade, o que ela faz? Conta um pouquinho mais pra gente. É uma especialidade, sim, que é voltada principalmente para essa articulação, né? Articulação do joelho, que a gente visa. Tem 2 pontos principais, né? Aquele paciente mais jovem, praticante de atividade física, que a gente vai tratar mais a questão de lesão meniscal, de ligamento, de questão de cartilagem, né? E a gente tem um outro público grande também, que é aquele paciente da terceira idade, a partir dos 65, 70 anos, que é aquele paciente com artrose, com o desgaste do joelho, que a gente tem várias formas de tratamento, né? Mas eu acho que o foco principal da especialidade, acho que é esses 2 polos, né? O paciente atleta com as lesões esportivas e o paciente mais de idade com as lesões degenerativas, né? Eu acho que esse é o principal foco, os 2 principais da especialidade, né? Doutor Danilo, pode contribuir também. Concordo, Maurício, é isso aí. Física, lesões, ele pega certas pessoas. A gente vê a maioria, os atletas mais jovens, ou não só atletas, mas os praticantes de atividade físicas mais jovens, tem mais lesões de ligamentos, lesão de menisco, não só lesões nessa gravidade, mas também simples entorses, que a gente e as pessoas de mais idade têm essa parte bastante influência, a não ser essas lesões que precisam de uma causa esportiva, né? Às vezes elas já iniciam uma atividade física, já tendo um processo degenerativo, que já precisa de um acompanhamento desde o início, não esperando um trauma ou um entorse para procurar a gente. Isso a gente pega bastante no história. Muito bem, muito bem. Doutores, já temos algumas perguntas, tá? Doutor Danilo, agora você consegue me ouvir novamente? Doutor Danilo? Acredito que ele não está conseguindo me ouvir. Bom, tudo bem, vamos dar um jeitinho aqui de avisá-lo, né, doutor Maurício? Vamos fazer a primeira pergunta, então. A pergunta é da Daniela. O alongamento diário ajuda como forma de prevenção, doutor Maurício? Eu acho que a forma de prevenção de lesão ortopédica, a gente tem várias formas de prevenir. Uma delas, com certeza, é o alongamento, né? A gente sabe que grande parte das lesões musculares, de lesão ligamentares, se deve à limitação do movimento, à falta de alongamento, né? Outra coisa que é muito importante é o reforço muscular, né? Tem que estar sempre com uma musculatura boa, musculatura em dia também para prevenção de lesão, mas com certeza o alongamento é um fator importante sim na prevenção de lesão, né? Muito bem, resposta dada para a Daniela. Temos mais uma pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essas questões, mas a pergunta agora é para o doutor Danilo, vamos ver se ele vai conseguir nos ouvir aqui. Doutor Danilo, muitas lesões no joelho por causa de corrida, como prevenir? A pergunta é da Fernanda, você conseguiu me ouvir? A parte da corrida, tem muitas fazer. Verdade. E desde preparo
de alongamento, quanto muscular, quanto até de equipamento, né? Um bom calçado, um bom tênis, roupas adequadas para o tipo de corrida. E ter sempre na cabeça de que se está tendo dor no exercício, alguma coisa, não pode forçar enquanto está tendo esses sintomas. Então, não forçar na dor. Aí, procurar um atendimento para ver o porquê que está tendo aquela dor e daí a gente determinar a possível causa, né? Como prevenção, a gente fica na mesma conversa, no alongamento, reforço muscular, um bom equipamento, é isso que a gente precisa. Muito bem. Doutor Maurício, quer complementar também? Doutor Maurício, quer complementar para a gente essa questão da corrida, essa questão da prevenção? Acredito que agora ele não me ouviu. Bom, meninos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de joelhos, né? Essa questão da ortopedia e da traumatologia. Temos aqui uma pergunta: quais são as principais causas de dor no joelho? Vocês já citaram algumas, mas se vocês puderem nos ajudar e contribuir com essa pergunta, doutor Maurício. Estou travado aqui. Doutor Danilo, você, vai lá. Estou normal aqui. De principal, não é difícil a gente indicar uma causa como a principal ou as principais. Vamos colocar o que a gente mais vê no consultório, assim. O dia a dia, o que mais tem de rotina no consultório determinado de joelho são as dores anteriores do joelho, né? Então, antigamente usava-se o termo de condromalácia, hoje em dia a gente já usa outros termos, mas é a dor na frente do joelho, localizada na frente. Isso, a grande maioria das vezes, é devido a desequilíbrios musculares. A maioria das vezes, desequilíbrio entre o quadríceps, que é o músculo da frente da coxa, com os isquiotibiais, são os flexores, parte posterior da coxa. É bem comum em mulheres, principalmente, ênfase, principalmente as que estão fazendo academias, de reforço muscular, dão um pouco mais de ênfase para a parte anterior e esquece um pouco da posterior. Não só as mulheres, mas alguns profissionais também, educadores físicos que estão passando o treino para as meninas, também esquecem um pouquinho disso. Não só nas meninas, o mais comum a gente vê nas meninas. E acaba tendo essa dor anterior do joelho. Eu acho que no meu consultório, a principal causa que eu vejo de dor no joelho seria isso. Mas, claro, tem essas outras que a gente falou, lesões do ligamento, lesões do menisco, artrose, os pacientes um pouco mais acima de 50 anos, aí já se torna a principal causa de procura no consultório de dor no joelho. Mas se a gente for parar para falar todas as causas, seriam bastantes. Creio que essas são as principais. O que você acha, Maurício? Alguma coisa mais para acrescentar aqui? Concordo com o relator aí, tudo. Perdi uma boa parte da fala também, mas concordo com a parte final. É isso aí mesmo. Muito bem. A conexão hoje está difícil, né? Sim. Muito bem, mas o pessoal está entendendo, acho que a gente está conseguindo mesclar aqui as informações e as respostas. Os dois médicos conseguem me ouvir agora? Agora está legal. Ótimo, não vou mais mexer aqui, vamos continuar. Doutor, nós temos uma pergunta aqui, talvez foge um pouquinho da especialidade de joelhos de vocês, mas de qualquer forma vocês são médicos ortopedistas, vocês vão saber, talvez, nos dar uma orientação. A pergunta é da nossa colega Candice e se refere a um procedimento cirúrgico de pés congênitos. Qual é o tratamento para a reabilitação, em média até que idade? Essa questão do pé torto congênito é justamente a especialidade do Dr. Carlos, né, que não está aqui. Mas assim, geralmente já começa o tratamento nos primeiros meses de vida, né? Geralmente começa com o tratamento conservador, com o uso de gesso, né? Que é o método de Ponseti, que chama, que é vários gessos seriados, né?
E daí depende muito essa questão da reabilitação, que é a pergunta dela, depende muito de como vai evoluir cada caso, se no futuro vai precisar de uma cirurgia ou não. Às vezes tem casos mais simples, não precisa, casos mais complicados precisa. Mas acho que o Dr. Carlos ia saber responder Responder. bem melhor. Depois ele vai, e depois Talvez ele se ele responde entrar em off. depois. Uhum, a gente manda para ele. Isso. Doutores, sobre questão de joelho, tem mais algo que vocês gostariam de nos orientar? Separaram aqui a lesão de LCA, né? Menisco e artrose. O que seria artrose? Vocês podem me explicar melhor? A artrose é o que a gente usa, ou artrose, ou artrose, para descrever, na verdade, o desgaste da articulação. É uma doença degenerativa com o passar do tempo, ela pode ser também pós-traumática, ou algumas outras doenças que podem causar artrose também, como artrite reumatoide, dentre outras. Seria o desgaste da articulação, aquele famoso que o paciente sempre pergunta se está pegando osso no osso. Esse é o paciente sempre vem questionando. E depende, a gente gradua, né, que grau que está essa artrose, e chega num certo grau que tem mesmo essa de diminuir o espaço da articulação, que chega a encostar o osso no osso. Tem alguns sintomas, o principal é a dor, sempre, às vezes, ela vem junto com crepitações, mas o que chama atenção é a dor, né? O que a gente nunca quer deixar chegar numa artrose é a limitação do movimento. Perder a mobilidade do joelho devido a esse desgaste ficar muito grande ou aumentar muito, né? E a gente tem que fazer uma avaliação sempre e um acompanhamento para ver se isso está evoluindo ou não. E tem vários tipos de tratamento. Desde que a gente sempre começa com o tratamento conservador, que é a base de medicações, a terapia é muito importante nessa fase, e acompanhamento seriado desde tratamentos cirúrgicos, que é quando tem falha do conservador ou quando já chega num grau muito avançado, a gente utiliza daí da prótese, né? A prótese de joelho, a substituição do joelho por um joelho artificial, digamos assim, a parte óssea. Uma resumida aí, Maurício, o que você acha? Não, acho que o conceito é esse, né? É um processo degenerativo da articulação do joelho, né? O importante que o Danilo falou, que a gente sempre diferencia, né, em primário e secundário, né? O secundário não tem muito como evitar por uma sequela de trauma, uma sequela de uma artrite reumatoide, alguma patologia, não tem muito como a gente prevenir, né? Mas quando é primária, que é aquele processo degenerativo em função da idade, aí entra a questão da prevenção que a gente estava falando antes, né? Quando o paciente já começa desde jovem a investigar, fazer um tratamento de lesões de cartilagem, né? Não chega ao extremo, talvez, de necessitar fazer uma artroplastia, fazer uma prótese de joelho, né? Então, o ideal já é, quando começou a incomodar, começou a doer o joelho, já investigar, já tentar descobrir o que é para começar o tratamento, para no futuro não chegar nesse extremo da prótese, né? Mas com certeza, hoje evoluiu bastante, assim, o tratamento da artrose, né? Tanto a artroplastia de joelho, a prótese, que antigamente o paciente ficava uma semana, 10 dias internado, ficava 2, 3 meses sem caminhar. Hoje, no primeiro dia depois da cirurgia, o paciente já começa a caminhar, tem alta com 2 dias de internação, então evoluiu bastante, né? Mas mesmo assim, o ideal é prevenir para não chegar nesse extremo, né? É É isso aí. verdade. E algo que vocês falaram aqui que chama a atenção da gente é a questão da dor, né? Quando os joelhos estralam, enfim, quando a gente ouve alguns estralinhos, isso é normal? Isso já é um sinal de que a dor vai vir? Ou se já deve procurar um ortopedista ou ainda não? Expliquem melhor para nós, Danilo. Bom, estalidos, né? As crepitações, tá parecendo que tem areia no meio do joelho. O paciente vem questionando bastante. Tem várias causas de isso estar acontecendo, né?
e nem sempre essas causas são coisas graves. Pelo contrário, a maioria das vezes, coisas rotineiras. A gente costuma falar para o paciente que a gente não se preocupa com o estalido sozinho, e sim com o estalido com dor. Aí a gente já pensa em algumas coisas para tratamento. Quando o paciente chega só com a questão do estalido, só isso, só incomodando com o barulhinho do joelho, geralmente a gente só orienta, investiga a causa para descartar coisas que seriam de tratamento um pouquinho mais diferenciado, mas geralmente não necessita de um tratamento específico para o estalido sozinho. Mas é interessante, sempre que está incomodando, procurar o atendimento ortopédico para pelo menos investigar a causa, né? Não sei se o Maurício vê alguma coisa diferente. Não, é isso aí mesmo. O estalido em qualquer articulação é uma coisa normal, né? Uma coisa fisiológica, né? No caso, o que não pode ter é o estalido com dor, que é isso aí que o Danilo falou tudo aí já. Muito bem, muito bem. Então, se a gente está praticando alguma atividade física ou caminhando normalmente, sentir dor no joelho ou em outra articulação, enfim, se houver a dor, aí nós devemos buscar uma ajuda de médicos como vocês. Essa é a indicação, né, doutores? Isso aí. Doutores, antes que a gente comece a falar de ombro também, que é outra especialidade especialmente sua, né, doutor Maurício, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor nessa noite, eu não comentei com vocês antes, mas eu acho importante nós falarmos sobre osteoporose, até porque nós temos algumas perguntas voltadas para isso aqui do público, a questão dos idosos, como orientar, né, como evitar quedas, né, tem a questão dos joelhos, que os idosos queridos acabam caindo, se machucando. Enfim, o que é a osteoporose? Isso tem a ver com as quedas? Gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais para a gente, já que o nosso número de idosos, né, felizmente, é bastante grande na nossa região. Bom, a osteoporose seria, resumidamente, o enfraquecimento do osso, né? O osso fica frágil. Os pacientes muito confundem osteoporose por causa de dor, né? A osteoporose, ela não dói, ela deixa o osso mais frágil. Isso tem muita influência daí nas fraturas dos idosos, nas quebraduras, né? Isso. Então, prevenções de quedas, como troca de tapetes, não ter tapetes em casa, pisos escorregadios. Então, no idoso, esses são os principais cuidados assim que a gente tem, mas com quedas, né? Idoso não pode cair, ainda mais se tiver osteoporose. E a osteoporose tem que ter o acompanhamento também, né? O exame que a gente mais lança a mão é a densitometria óssea, tanto para diagnosticar quanto para acompanhar. O tratamento tem que ser rotineiro, dependendo do nível, algumas medicações, mudanças de hábito de vida. Então é bem complexo. Tem que ter um multifatorial bem investigado para saber onde atuar em cada paciente, bem individualizado para prevenção e para tratamento. Doutor Maurício, quer complementar? Não, acho que a osteoporose é isso mesmo, é questão da prevenção de quedas, né, no idoso. Esse que é o mais importante. Uhum. Temos uma pergunta relacionada da nossa colega médica do IOSC, doutora Andressa, relacionada à questão do Covid, né? O doutor Danilo começou a citar alguma coisinha de evitar tapetes, né? Algo semelhante a isso, mas eles têm ficado mais em casa, né? Esse tempo a mais em casa também pode gerar uma preocupação. Você tem algumas dicas, doutor Maurício, outras dicas que a gente possa ajudar esses idosos ou os filhos, enfim, que assistem agora e que vão poder passar essas dicas depois? Eu acho que, assim, pela experiência que a gente tem, o número de quedas em idoso geralmente aumenta no inverno, né? Pelo motivo principal na nossa região da umidade, que fica mais fácil de ter uma queda, e até por questão vascular, assim, que o idoso tem uma facilidade de cair mais no inverno. Então, o que geralmente a gente orienta, né? Principalmente em banheiro, montar uma estrutura para o idoso com aquelas barras laterais, tanto no lado do vaso
sanitário, quanto no box do chuveiro, que o Danilo falou bem também da questão dos tapetes, né? Sempre tem que ter ou um tapete emborrachado embaixo para não deslizar, ou tirar os tapetes da casa, né? Sempre orientado também ter o ambiente bem iluminado, principalmente aquele idoso que levanta de noite, no escuro e tal, geralmente é mais fácil de cair, então tem que sempre estar a casa bem iluminada. Acho que os principais cuidados são questão do calçado também, não usar um calçado muito liso também, que vai facilitar a queda, né? Eu acho que esses são os principais, as medidas para se fazer em casa, né? Uhum. E uma queda para um idoso é bastante perigosa, né? Por que isso acontece, doutores? Na verdade, assim, como o Danilo falou antes, a osteoporose é o enfraquecimento do osso, né? Então, uma queda banal, assim, para um paciente jovem que não tem um osso osteoporótico, vai cair, vai machucar, mas não vai ter fratura, né? Uhum. No idoso, então, como o osso é osteoporótico, o osso é mais fraco, qualquer queda simples da própria altura mesmo vai ocasionar uma fratura. E geralmente o idoso ele não tem só a fratura, ele ou é hipertenso, ou é diabético, ou tem algum problema cardíaco, alguma coisa, e a fratura acaba deixando ele acamado, acaba deixando ele mais restrito, que vai potencializar, vai piorar essas outras patologias, né? Então, por isso que a queda no idoso, a fratura no idoso, bem mais grave do que no paciente jovem, né? Obrigada por esclarecer, doutor. É importante a gente esclarecer, porque como nós, tem muitas pessoas que são leigas, né? E aí a gente esclarece, orienta da melhor forma possível, a informação fica mais fácil. E ainda sobre a questão da osteoporose, né? A pergunta da Kelly é a seguinte: a osteopenia, é assim que fala, doutores, associadas à artrite reumatoide, tem um risco maior para a fratura, mesmo em paciente jovem na faixa de 35 anos? Quem gostaria de responder? Tem pela osteopenia, não só pela associação com a artrite reumatoide, né? Mas, assim, tem maior risco na mesma faixa etária. Se pegar o paciente com 35 anos, que não tenha esses acometimentos, e outro que tenha. Aí sim, mas mais pela osteopenia. O que você acha, Maurício? A artrite reumatoide tem alguma influência na osteopenia? Na verdade, a artrite reumatoide ela tem influência na parte articular, né? No processo degenerativo da articulação, mas relação assim com o aumento do risco de fratura, não. O que aumenta o risco de fratura é a osteopenia, realmente, né? É isso aí. Tá certo, resposta dada então. Doutores, vamos avançar um pouquinho e eu gostaria de saber de vocês em relação a essa questão dos ombros, né? Doutor Maurício, essa é outra especialidade sua. Descreve para a gente um pouquinho como que você cuida ou como que você faz para cuidar melhor das pessoas que têm problemas no ombro, por exemplo. A gente vai aprender com você agora. A articulação do ombro. A articulação do ombro, assim, ela é uma articulação diferente das outras, porque o ombro tem uma amplitude de movimento muito grande, né? Então, por exemplo, o joelho faz um movimento de flexo-extensão, pouca coisa de rotação, é diferente do ombro, que faz basicamente toda a amplitude de movimento, né? Então, por isso que é uma articulação que a gente tem que ter mais cuidado e que ela é de um tratamento um pouco mais difícil, né? Mas assim, é a mesma coisa que a gente falou do joelho, né? Questão de prevenção para não chegar nesse grau de lesão, né? Aí que mora o problema, né, doutor Maurício? É muito difícil nós prevenirmos, porque agora mesmo que você começou a falar, eu já me posicionei melhor, já senti dor nos meus ombros, para deitar, dormir, eu já tenho dor nos meus ombros, né? Então isso é muito comum, né? Sentir dor nos ombros, mas aí a gente não sabe se é no ombro, se é no osso, nos ossos, ou se é nos músculos, né? Nos tendões.
O que tudo isso ocasiona, doutor? Ou quais são essas principais causas de dor? Como que a gente deve saber que precisa procurar ajuda? É comum, assim, vir no consultório esse tipo de dor, né? Dor geralmente nessa musculatura do trapézio, que é essa musculatura posterior, ou alguma dor que a causa é da coluna cervical, que acaba irradiando também para a região dos ombros, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso, né? Porque geralmente essa dor na musculatura se dá ou por uma sobrecarga muscular, por uma postura incorreta, até algum nível de estresse pode acabar ocasionando isso, essa sobrecarga muscular, né? Então, é importante, assim, no consultório a gente conseguir diferenciar isso, né? Ver da onde que vem a origem dessa dor para conseguir dar um melhor tratamento, uma melhor orientação, né? Mas é comum, assim, a queixa dessa região do ombro ficar meio confusa mesmo. Doutor, e como você falou, a questão da postura, a questão é muscular, mas o que normalmente acomete, assim, o que realmente é grave nessa questão do ombro, né? Como que você identifica isso, ou melhor, o que mais você identifica que precisa de tratamento ortopédico, enfim, no trabalho de vocês? O que é mais comum, assim, principalmente na nossa região, é questão de tendinopatia, né? As famosas tendinites do ombro e a bursite. Eu acho que isso é o mais comum do consultório. Que o tratamento é conservador, mudança de postura, a gente encontrar qual que é a causa, o que está causando essa dor, e o tratamento se baseia geralmente em fisioterapia e medicação anti-inflamatória, analgésico, né? E eu acho que a segunda patologia mais comum daí já é a lesão do manguito rotador, que daí é quando tem a ruptura do tendão, não é só a inflamação, né? Eu acho que esses dois casos é o que a gente mais encontra, né, no consultório do ombro, né? Não sei, Danilo, o que tu acha aí? Ah, com certeza, concordo. Principalmente as causas inflamatórias ali, as bursites e as tendinites, isso é rotineiro. Uma coisa que eu também vivencio bastante, influência de dor no ombro, causas psicológicas influenciando na dor especificamente. Tanto causas depressivas, quanto pessoas com emocional um pouco abalado em determinada fase da vida. Também eu vejo bastante aumento em relação à dor específica da cintura escapular inteira, né? Do ombro, do trapézio, da cervical. Isso eu vejo também bastante, assim, tanto que tem que fazer um trabalho não só ortopédico, quanto multidisciplinar, né, para a gente tratar melhor essas questões. Uma coisa também que eu vejo no consultório é as dores aumentarem no período noturno, principalmente nos ombros também, daí vem a questão tensional, né, Maurício, também influenciada emocionalmente ali. Vejo, isso é o que eu mais vejo assim no consultório, eu também faço ortopedia geral, quando vem o paciente me procurar por dores no ombro, vejo muito isso daí, sem contar as lesões que o Maurício descreveu ali, da questão daí de lesões do manguito rotador, daí já é outra parte também. Eu gostaria de saber também de vocês, doutor Maurício e doutor Danilo, se isso é progressivo. Por exemplo, eu tenho 30 anos e sinto uma dor, né? Talvez eu não investigue isso. Isso pode prejudicar com o passar dos anos a ponto de romper um tendão, ou não? Aparece do nada, começa do nada? Como que é isso, gente? Eu acho que, assim, igual a gente falou do joelho antes da artrose, que a artrose pode ser primária e secundária, né? A lesão do manguito, ela se dá por a ruptura do tendão, enfim, do ombro, ela se dá de duas formas, né? Uma forma traumática, que é quando aquele paciente que cai com o ombro geralmente aberto e rompe por causa do trauma, o tendão é rompido por causa do trauma, e a gente tem aquele paciente que é uma lesão degenerativa, que ela já vem
evoluindo com inflamação ao longo dos meses, né? Ao longo dos meses, não, ao longo dos anos, desculpa. E daí chega num extremo por causa do enfraquecimento do tendão por causa do processo inflamatório, que acaba rompendo, que daí é a lesão degenerativa. Então, com certeza, o paciente, quando começa com a dor jovem, né, se for evoluindo essa inflamação no ombro, tem um risco grande de ter uma ruptura no futuro, sim. Uhum. Doutores, e sobre a questão, a gente vê muito também, agora que é muito oferecido, né, produtos pela internet para compra, para venda, enfim, a gente vê cadeiras de massagem, né, enfim, equipamentos que prometem aliviar essa dor. Vocês indicam isso? A gente deve usar, não deve, sem a prescrição médica? Qual é a opinião de vocês? Essa é uma pergunta legal. Tem bastante paciente que vem questionando isso daí, né? Desde colchões especiais, com alguma coisa magnética, massagens, cadeiras diferenciadas, coletes de postura, isso a gente vê bastante. Eu costumo dizer assim, para o paciente, eu não costumo não indicar, nunca indiquei, nunca vi nada para indicar esse determinado tipo de equipamento. Porém, eu sempre falo para o paciente, não está prejudicando, pode continuar. O que não pode é adquirir um equipamento desse e começar a piorar a lesão que tinha antes, né? Ou a dor que estava tendo antes. Mas eu não indico nenhum desses equipamentos a princípio. Não sei o Maurício, que ele se pensa com isso. Eu acho que é como tu falou antes, né, Danilo, algumas dores da cintura escapular, elas são mais de origem, algumas de origem psicológica, né? Então, talvez, como tu falou, se está fazendo bem, se está ajudando, eu não vejo por que não usar, assim. Mas também não é uma coisa que eu prescrevo no dia a dia. Eu acredito mais para isso, questão de uma boa fisioterapia, uma boa osteopatia, que também é um fisioterapeuta que faz. Eu acredito muito mais no resultado disso, sendo feito com bons profissionais, do que com esses aparelhos da internet. É verdade. Na verdade, pode estar até intensificando o problema sem saber, né? E ao invés de tratar o problema, resolver o problema, está apenas aliviando a dor e esse problema vai se estendendo ao longo da vida para que depois aconteça algo mais grave, como vocês citaram aqui, que é a questão de rompimento, né? De tendões, enfim, de tudo isso que vocês sabem muito melhor do que nós. Mas é importante dizer, né? Porque há muitas ofertas para aliviar a nossa dor, e que custam também, e que talvez não vai ter um retorno tão significativo assim do que realmente fazer um diagnóstico, fazer um tratamento preciso com especialistas, que são vocês, os nossos médicos. Doutores, sobre a questão de ombro, vocês têm algo ainda para nos explicar? Eu conheço várias pessoas que já fizeram cirurgias, né, no tendão, até o meu pai já, minha mãe. Isso pode ser genético também ou não? É boa essa pergunta também. Ela pode ser sim, porque uma das causas da ruptura do manguito é quando o acrômio é um ossinho que tem dentro do ombro. Ele pode ser de três formas. Quando ele é ganchoso, que fala, quando ele tem uma ponta de osso para dentro da articulação, ele acaba sendo uma das causas de ruptura do tendão. E geralmente esse tipo de acrômio, que é o acrômio tipo 3, que chama, isso é genético, né? Ele é passado, é uma característica física, né? Que é passado. Então, com certeza, pode acontecer sim. Tá certo. E depois da cirurgia, é normal sentir muita dor, doutor Maurício? Porque eu não sei se são cirurgias minimamente invasivas ou não, mas esse pós-cirúrgico, essa recuperação, ela é um pouco lenta? A recuperação da cirurgia do ombro, diferente da do joelho, ela é um pouco mais lenta, né? Hoje em dia,
A cirurgia do ombro ela pode ser feita de duas formas, ou com o corte, né? Ou minimamente invasiva, que é a artroscopia do ombro, que é a cirurgia por vídeo, né? Uh, Geralmente a primeira semana ela é um pouco mais dolorida realmente, mas hoje a gente tem várias medicações que a gente dispõe para ter o controle dessa dor, né? Geralmente depois tem um período de imobilização com a tipoia de 4 a 6 semanas, dependendo do caso, né? E depois dessas 6 semanas que a gente começa com a fisioterapia, né? Então, ela é um pouquinho diferente da do joelho, que o paciente do joelho ali, um menisco, por exemplo, ali com 6, 8 semanas, o paciente já está praticamente totalmente recuperado, né? Mas, assim, é uma cirurgia que tem bom resultado, né? Só é um pouco mais demorado. Tá certo, muito obrigada. Doutores, de forma geral, quero agradecer vocês pela participação. Temos outras perguntas aqui de várias pessoas, mas aí envolve outras subespecialidades da ortopedia, como quebra de quadril, né? Ou se vocês puderem responder, eu abro esse comentário também para resposta, mas não sei se não é outra especialidade, porque algo interessante da ortopedia é que cada pedacinho do nosso corpo, né, tem uma subespecialidade. É isso mesmo ou estou confundindo? Na verdade, assim, a gente faz os primeiros 3 anos é a ortopedia geral, né? Que a gente acaba fazendo um pouco de cada especialidade, né? Acaba passando por todas. E daí, geralmente, no 4º ano, que é o R4 ou o Fellow, que como eu e o Danilo fizemos, daí sim, daí você passa só um ano só vendo uma determinada especialidade, né? Mas assim, todo ortopedista ele passa esses 3 anos da ortopedia geral, então teoricamente já está habilitado A a falar, né? A tratar de tudo. tratar tudo, né? Então vamos tentar responder. Olha só, a pergunta é da Fátima. É a primeira vez que ela está participando aqui das nossas lives. Gostaria de saber, depois de uma queda, bati o quadril. Já faz 4 meses, tomei vários tipos de medicação prescritos por ortopedista, mas continuo com muita dor. Quanto tempo leva para melhorar essa dor? Se é que dá para analisar, sim, pela internet, né, gente? Tem que ver qual que é Isso. a causa da dor, né? Pode falar. falar. O motivo que está causando dor, a causa. Essa informação a gente não tem dor, aqui. Né? Pela queda, tem várias coisas que podem ter ocasionado essa dor, né? Simples contusão, uma contusão óssea, até um processo inflamatório pós-traumático. Depende muito do local que foi essa batida, né? Se teve uma batida ou não, se foi uma lesão que bateu outra parte do corpo e começou a doer lá. Então é difícil a gente analisar o caso sem saber a causa da dor. O que aconteceu, né? Mas vou orientar a Fátima que procure um de vocês no IOSC para que a gente possa ajudá-la, né? A gente atende a todos os convênios, Fátima, você pode ter acesso, então, aos nossos médicos, tentar curar essa sua dor, né? Que não é fácil, né, doutores, conviver com a dor. É muito difícil, a gente perde produtividade, a gente perde disposição, o humor da gente muda, né? E então, imagina quando é uma dor ainda mais intensa, uma dor ainda mais grave, né? É difícil continuar, né? A gente tenta tomar remédio, enfim, faz o tratamento, mas conviver com a dor é muito difícil. São experiências que precisam ser resolvidas, né? Eu acho que essa é a função da ortopedia, né? Amenizar a dor para melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas. Eu acho que essa é o principal objetivo, né, da especialidade. Posso fazer uma pergunta, uma curiosidade? Pode falar, doutor Danilo. Desculpa. Nada. Uma coisa também que os pacientes chegam, vou ter que conviver com essa dor o resto da minha vida, vou me acostumar com essa dor.
Aí que, né, a dor não tem que acompanhar o paciente pelo resto da vida. Ela tem que ser descoberta a causa, tratada e aliviada. É como você disse, cara, ninguém consegue conviver com a dor, então tem que tratar e aliviar essa dor, né? A minha pergunta final, prometo que é a última, doutores, já são 9 da noite e 58 minutos, é sobre essa questão desse tempo de isolamento que nós estamos passando, né? Esse tempo de isolamento social. Há 2 dias atrás, o médico cardiologista Dr. Guilherme, do time do IOSC, ele nos explicou a diferença entre quarentena, isolamento social e distanciamento, né? E a maioria de nós está trabalhando, está ativo, né? Vocês médicos retornaram aos seus consultórios agora de forma gradativa, a telemedicina continuou, no IOSC da mesma forma, mas por curiosidade, a gente só ouve falar de mortes ou casos de Covid, né? Nós não ouvimos mais falar sobre acidentes, sobre traumas que as pessoas sofreram. O que vocês têm a nos dizer se isso acalmou realmente no cenário de pacientes que vocês têm atendido? Isso diminuiu nesse tempo? As pessoas estão mais cuidadosas? Isso é um sinal positivo de algo que o Covid, infelizmente, trouxe para nós? Gostaria que vocês fizessem um comentário em relação a isso. Diminuiu bastante, assim, a questão do trauma, eu tenho percebido diminuiu muito, assim, tanto eu acho pelo distanciamento social mesmo, das pessoas estarem mais resguardadas em casa, né, obedecendo as recomendações, diminuiu bastante a questão do trauma, principalmente na questão do trânsito, né? O trânsito trazia muitos pacientes para nós, a questão dos acidentes automobilísticos, as motos, principalmente, no dia a dia dos nossos plantões, muito trauma devido à questão do trânsito em si. E com diminuição, diminuiu bastante a questão do trauma. O Maurício deve ter percebido isso também. A questão do trauma de alta energia, né, que aqueles pacientes mais graves, com aquelas fraturas graves de fêmur, de perna, de braço, isso realmente diminuiu bastante nesses dias de quarentena, né, principalmente pelo fluxo, né, de veículos ter diminuído, sei lá, uns 90%, né, então realmente diminuiu mesmo, os traumas foram esses últimos dias foi poucos. Isso é positivo, né, doutores? Para vocês que é menos paciente, né? Mas ainda bem, né? A gente fica feliz, vocês como médicos também. Esse é um fator positivo. Eu acho que é uma das primeiras notícias que a gente trouxe aqui, de todas as lives que a gente fez com as especialidades, de algo de bom, né? Que o Covid trouxe. E essa questão do distanciamento social, realmente, a gente não ouve mais falar tanto dos acidentes, né? Esperamos que nesse retorno, nessa retomada, as pessoas tenham cuidado ao retornar, né? Não queiram apressar tanto as coisas e acabar tendo mais trauma, se machucando. Que bom, e quem dera se esses índices se mantivessem assim, né, doutores? Temos... Isso é uma campanha, né, que é feita, a Sociedade Brasileira de Ortopedia faz todo ano, né, de prevenção de trauma, prevenção de acidente, tudo, mas agora acho que a única medida que funcionou foi a quarentena mesmo, para acalmar os traumas. É verdade. É que não tem, né? O mundo continua, a gente precisa trabalhar, se locomover, os riscos estão aí. Infelizmente é inevitável, né? É inevitável. Quanto mais atenção, e ainda tem celular, né, doutores? Tecnologia ainda que as pessoas estão usando no meio do trânsito, que não pode, que leva a multa, mas tudo isso tem acometido bastante e provocado bastante acidentes e, por consequência, os traumas também. Temos uma pergunta final sobre a questão de dores no joelho. A Sandra Siqueira gostaria de saber se ficarmos durante o dia muito tempo na mesma posição, isso pode acarretar algum sintoma. Ficar muito em pé ou ficar muito sentada, por exemplo, questão de joelhos, doutores. Pode ocasionar alguns sintomas, sim. Principalmente se não tiver uma boa adaptação de trabalho, digamos assim, né? Se não tiver um bom alongamento, um bom fortalecimento muscular, determinadas musculaturas, preparar para ficar
esse longo tempo numa mesma posição pode ocasionar alguns sintomas, principalmente dor no joelho ao levantar ou dor no joelho ao sentar, depois de sair de uma determinada posição e para outra. Volta àquela primeira pergunta de quais as principais dores do joelho. Essa é uma das principais também, né? A dor anterior do joelho, que é aquela que eu disse. Geralmente por algum distúrbio muscular que não está preparado para ficar nessa posição por muito tempo, digamos assim, né? Tem alguma dica de a cada tanto tempo se mover, se locomover, mudar de posição? Tem alguma dica, doutores? Doutor Maurício. Eu acho que pelo menos a cada 1 hora, de 1 a 2 horas que tá sentado, ficar pelo menos de 5 a 10 minutos, fazer um alongamento, ficar de pé, para diminuir o risco, né, desse tipo de dor anterior ao joelho. Tá bom. Doutores, obrigada pela participação. Adorei conversar com vocês. Desculpem alguma pergunta sem sentido que eu possa ter feito. Nós não somos especialistas na área de vocês. Eu sempre digo para os médicos quando a gente entrevista, né? Nós somos jornalistas, nós precisamos estudar muito para conseguir conversar com vocês, médicos, e tentar entender um pouquinho o mundo que vocês vivem, a forma como vocês lidam com as pessoas. Então, obrigada. Sempre é motivo de conhecimento, sempre é motivo de aperfeiçoamento profissional. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam, que vão visualizar, vão também entender muito melhor, né, todos esses cuidados que vocês nos passaram nessa noite. Doutor Maurício, seja bem-vindo ao time IOSC. Queremos ver você lá no IOSC, atendendo bastante pessoas e aprendendo com você também. Doutor Danilo, continue fazendo parte desse time. Você que chegou no ano passado, né? Ou nesse ano, não me lembro mais, mas que vem cuidando das pessoas diretamente lá no nosso IOSC, no Hospital Dia para toda a cidade de Chapecó. Obrigada, tá, doutores? Obrigado, Karine. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, Danilo. Valeu. Muito bem, esses são os nossos médicos ortopedistas, todo mundo agradecendo as informações, o trabalho deles dois. Além deles, nós também temos o Dr. Carlos Augusto, que é ortopedista pediátrico, né? Então ele cuida das crianças, porque há muitas situações também que as crianças precisam buscar ajuda de um ortopedista, recomendações da própria escola, da própria família, muito interessante. Fiquem à vontade em relação a outras perguntas, fiquem à vontade também em buscar o IOSC para esclarecimento de dúvidas em relação à ortopedia e à traumatologia. Gente, na semana que vem, nosso cronograma de lives vai recomeçar. Ainda temos a especialidade de neurologia para conversarmos ao vivo aqui, que é um assunto muito diferenciado. Nós temos agora uma médica neurologista integrando a nossa equipe. Agora, no mês de março, ela já gravou vídeos comigo sobre a epilepsia, né? Ainda não foi ao ar esses vídeos por conta de toda essa questão do Covid, mas logo esses vídeos serão divulgados, mas ela estará aqui. Tem muita coisa interessante sobre neurologia para a gente aprender. Epilepsia, enxaqueca, ela gravou com a gente sobre enxaqueca, muito interessante, ela vai falar ao vivo aqui sobre isso também. Muito inteligente também essa médica que vem lá de Minas Gerais, ela é mineira. E também nós vamos ter algumas lives nos próximos dias, ainda dentro do mês de abril, mês mundial da saúde, intercalando as nossas especialidades. Por exemplo, falar de determinadas situações e as médicas de várias especialidades, os médicos vão estar discutindo alguns casos aqui para você que tiver dúvidas. Então fique ligado nas nossas programações. Desejo a todos um excelente final de semana. Amanhã é um dia muito especial, né? Um dia de pensamentos, né? Um dia de reflexão e também uma oportunidade para a gente refazer as nossas prioridades, tá bom? Temos também a Páscoa, desejamos vocês uma feliz Páscoa ao lado da família, em casa de preferência, se protegendo, se cuidando, e a gente volta na próxima semana com muito mais do IOSC para vocês. Tenham todos uma ótima noite, até lá!